Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Fraga e vamos a essa questão. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e as atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma fonte quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas... Pois bem, pessoal, para entender sobre o rendimento de uma máquina térmica, vou comentar primeiramente sobre o chamado ciclo de Carnot, que é representado no gráfico pressão-volume, tá? Pressão em função do volume, onde nós temos nessa construção, nesse ciclo, duas transformações isotérmicas, tá? E dois processos adiabáticos, tá? Funcionando em ciclos. E bem, desse ciclo aqui nós temos o que seria o chamado rendimento máximo, tá? Ou seja, o máximo rendimento possível de uma máquina térmica é através de um ciclo de Carnot, onde esse rendimento máximo é dado através da equação 1 menos Tf sobre Tq. Tf sendo a temperatura da fonte fria, Tq a temperatura da fonte quente, tá? Pois uma máquina térmica ela vai retirar de uma fonte quente uma certa quantidade de calor, Q1, onde parte desse calor é transformada em trabalho e outra parte é cedido para uma fonte fria sobre uma forma de calor que eu vou chamar de QF ou Q2, também pode ser, certo? Pois bem, a primeira ideia é que tal limitação ocorre porque as máquinas realizam trabalho mecânico. Pois bem, a ideia é ter total rendimento, toda essa quantidade de calor se transformar totalmente em trabalho mecânico. Então eu dizer que o próprio trabalho mecânico é o que impede não estaria correto, tá? No caso a ideia é exatamente essa, é produzir, é realizar trabalho mecânico. Aí não é isso que vai fazer com que não tenha um rendimento. Produzem aumento da entropia. Pois bem, a entropia de um sistema, ele relaciona a ideia com a I, é uma certa forma de dar um grau de irreversibilidade a calor trocado, onde essa entropia, ou melhor, a variação dessa entropia, ou seja, dessa irreversibilidade, é igual à variação de calor dividido pela temperatura absoluta da fonte. E qual a ideia? Segundo a lei da termodinâmica, com o passar do tempo, a entropia de um sistema aumenta devido ao aumento da variação de calor. Vai cedendo cada vez mais calor à fonte quente, então vai aumentando a entropia. E bem, até o momento em que eu teria a entropia máxima, que é quando não tem mais troca com o meio, ou seja, quando atinge o equilíbrio térmico. Bem, eu dizer que a entropia vai diminuir, para eu tentar ter um rendimento menor, é querer dizer que essa quantidade de calor, essa variação vai passar a ser negativa, ou seja, eu vou ter uma transferência da máquina térmica que opera a uma temperatura menor, transferir calor para uma fonte quente, temperatura maior, e isso sem se utilizar de trabalho mecânico, e isso naturalmente não ocorre. Então, o fato de aumento da entropia faz com que eu não consiga ter o rendimento máximo pela máquina, pois a fonte sempre vai acabar transferindo calor, o motor para uma fonte fria. Nesse caso, aqui seria uma ideia para a resposta. Utiliza-se transformações adiabáticas. Bem, as transformações adiabáticas elas servem para dar o rendimento máximo. Não devidamente precise ter esses processos para conseguir obter uma máquina térmica. Contraria a lei da conservação da energia. Bem, a ideia de eu ter calor totalmente convertido em trabalho, eu teria que supor que a fonte fria vai ter uma quantidade de calor, uma transferência de calor igual a zero. Ou seja, e devido à temperatura,
que a temperatura da fonte fria seja o zero absoluto. Bem, a conservação de energia não está sendo contrariada aqui, mas a impossibilidade de ter o zero absoluto. Também não vai ser a letra D. E E, funciona com temperatura igual à da fonte quente. Não, a máquina térmica vai operar com uma temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, sempre entre um e outro, né? E bem, essa fonte quente o que vai produzir? Aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura do motor acarreta em aumento da entropia, que é o que vai fazer com que diminua o que? Diminua o rendimento da máquina, sempre se afastando da possibilidade de 100%. Então ficamos com a letra B, produz aumento de entropia. E é isso que faz com que uma máquina térmica nunca consiga aproveitar 100% de sua energia em forma de trabalho, né? Sempre vai ter uma dissipação. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.